bom dia, né? Mais uma madrugada nós estamos aqui para nos alimentarmos da palavra e fortalecermos a nossa fé. Eu queria falar um pouquinho hoje com meus irmãos sobre a última crise que nós temos que passar nessa terra. Eu estive falando sobre esse tema numa semana de oração que nós fizemos sobre os eventos finais, né? Posso dizer que quem não tem a experiência de ler o Grande Conflito, o livro Eventos Finais, precisa passar por essa experiência. Eu estava vendo, eu fiquei maravilhado porque quando eu entrei na sala hoje, teve os louvores, nosso casal maravilhoso aí, soltaram o vídeo aí, como diz minha mãe, pancada no peito, né? É um vídeo onde coloca a gente para pensar. Pensar em quê? Pensar em como é que nós estamos levando a nossa vida e se nós estamos fazendo e nós estamos sendo identificados e o nosso caráter está sendo realmente daqueles que professam ser guardadores da lei de Deus e que têm a responsabilidade de anunciar a terceira mensagem. Aqui no livro Eventos Finais diz assim, ó, o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus... Quando a gente fala da última crise, as pessoas pensam que vai ser uma crise que vai durar uma semana, vai ter um tempo determinado, mas o Espírito de Profecia é muito claro quanto a isso, que essa crise, ela começa, mas ela só tem fim na volta de Jesus, ou seja, até Jesus voltar ela não termina, né? E o livro de Daniel, ele nos alerta muito para isso, né? Queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó, e o anjo continuou dizendo, nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus, que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. O interessante é que Daniel, o Espírito Santo de Deus fala com ele, né? Ele recebe essa luz, ele recebe essa mensagem, mas o Espírito Santo de Deus também diz que era para Daniel fechar esse livro com selo, né? Porque esta mensagem era para o tempo do fim, né? E aí, eu estava até brincando aqui, falando assim, que ele termina o capítulo falando assim, Daniel, você ainda vai morrer, mas você vai ressuscitar. Tipo assim, vai dar tempo de você morrer, viu, Daniel? Mas o que conforta é que o Senhor diz assim para ele também, mas você vai ressuscitar, você vai morar comigo, né? Ou seja, você estará comigo, você será salvo. Mas esse tempo de angústia, no qual Daniel fala e o Espírito de Profecia fala, eu fiz uma anotação aqui que diz assim, ó, devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Aí o Espírito de Profecia diz que nós estamos no limiar da crise dos séculos. Ou seja, o que quer dizer limiar? Estamos no início, né? Ou seja, as pessoas pensam assim, eita, nós passamos pela Covid, nós já passamos por muita coisa, né? Mas, como pode dizer, isso aí é só a ponta do iceberg, né? Isso é só o iniciozinho das coisas. E em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. E a gente para pensar. Já acontece terremoto, já acontece derramamento de sangue, já acontece guerra, já acontece inundações, já acontece terremotos. O que nos espera, né? O que nos espera é somente a graça do Senhor mesmo, porque se nós formos nos apegar ao que já aconteceu e achar que tem coisas piores que nós já passamos, nós vamos perecer. E se nós olharmos para que o Espírito de Profecia
nos ajuda a entender e o que a palavra de Deus diz, nós vamos com certeza nos preparar, né? Os discípulos, quando Jesus ele ia ser crucificado, eles esperavam que houvesse um livramento ali, né? Ele não, ele além, apesar de Jesus dizer para eles que ele iria morrer, ia ser crucificado, mas ele iria ressuscitar, os discípulos ainda na sua mente, né? Eles alimentavam a ideia de que Deus iria fazer algum livramento ali de alguma forma, e Jesus ele continuaria com os discípulos, né? E aí no, no livro ele fala sobre isso e diz assim, ó, mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aqueles que centralizavam todas as esperanças devessem sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras que necessitavam se lembrar fugiram-lhes da mente e, ao chegar o tempo da prova, estavam desprevenidos. A morte de Cristo destruiu as esperanças deles tão completamente como se ele não os tivesse advertido. O que isso quer dizer, né? A gente, através desse exemplo dos discípulos, a gente pode entender que os discípulos receberam a mensagem de que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar, mas ainda assim eles não firmaram essas palavras no coração. E aí, tem todo o acontecimento, se concretiza tudo que Jesus fala, eles são pegos de surpresa, né? E aí o Espírito de Profecia fala que a esperança deles morre, né? E aí o que acontece? Nós hoje, nós temos uma mensagem, nós temos uma esperança. A nossa esperança é a volta de Jesus. Só que através de comportamentos, através de ações, através de atitudes, muitas das vezes nós demonstramos que não temos mais essa esperança. Mas nós notamos que, assim como o Adventismo ele é um movimento mundial, esse perecimento, esse esfriamento, ele também é um movimento mundial. Muitas pessoas estão se perdendo porque está surgindo muitas distrações, surgindo muitas coisas para competir com a adoração que nós necessitamos praticar a Deus, né? E aí as pessoas acham que a adoração ela é somente cantar com os lábios ou ler a palavra, mas a adoração é tudo aquilo que nos direciona para Deus, né? Ou seja, se existe algo que que não me leva para Deus e eu estou alimentando aquilo, eu estou idolatrando essa coisa, estou desgastando a adoração que eu poderia estar direcionando para Deus. E aí eu acabo ficando deficiente de Cristo, do Espírito Santo de Deus. Ao longo do tempo, o Senhor tem mandado muitos juízes, né, para poder advertir o povo, avisar o povo, olha, Jesus está precisando fazer uma grande obra, Deus está precisando fazer uma obra na vida de vocês. Jesus está precisando que vocês aceitem o chamado, que vocês aceitem Deus na vida de vocês, para que Deus possa salvar suas famílias, né? E aí, quando nós falamos disso, nós lembramos da história de Noé, né? Noé, ele obedeceu e foi salvo, né? Noé, ele ouviu o chamado de Deus e ele aceitou o chamado e fez o que Deus pediu para ele, né? No Espírito de Profecia, diz assim, Noé obedeceu e foi salvo. E aí ele fala também de Ló. A Ló foi enviada a mensagem, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Ló se colocou sobre a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém, né? Jesus chega para os discípulos e diz, olha, a Jerusalém vai ser destruída. Vocês precisam se retirar dela. Então, no decorrer da história, Deus tem sempre sido misericordioso e demonstrando sua compaixão para com o povo, né? Enviando mensageiros para poder dizer, olha, o mundo
está se acabando, eu não estou feliz com as atitudes do povo aí na terra, e eu preciso fazer justiça, né? E aí o povo não acreditava, né? Noé, Noé ele era tolo até o momento de que aconteceu o dilúvio. Enquanto não aconteceu o dilúvio para todos, Noé era apenas um tolo ou de certa forma louco por construir a arca, né? Mas só Noé sabia no íntimo dele do chamado que Deus tinha feito para ele, né? E tinha avisado a ele que ele preparasse sua família. Mas o interessante é que Deus ele não limitou esse chamado para a família de Noé. Deus também fez esse chamado para a vida de todos aqueles naquela época. Porém, eles ironizaram e agiram de forma sarcástica, né, com a pregação de Noé. Assim, nas profecias, o futuro se quanti- quantiteia diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos, pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. O Espírito de Profecia diz que devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. A necessidade de mais íntimo estudo da palavra, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. O Espírito de Profecia nos chama a atenção para a gente estudar de forma intensa e de forma até, de certa forma, exaustiva Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque assim como disse no vídeo maravilhoso que foi colocado, existe uma mensagem a ser pregada, mas essa mensagem ela não pode ser pregada de qualquer forma. Essa mensagem ela precisa ser pregada com convicção, né, com certeza de que Jesus ele está voltando, de que ele vai agir com justiça e aqueles que aceitarem o mandamento dele, aceitarem ele na sua vida, ele vai agir com compaixão, oferecendo para eles a graça, né, e a salvação. Mas o Espírito de Profecia fala também que o, o servo, o servo que somos nós, os profetas, nós precisamos dar o som certo para cada trombeta. Ou seja, nós não podemos atropelar a mensagem, nós não podemos pregá-la de forma desordenada, né? Ou seja, as pessoas, elas carecem de conhecimento, mas quem vai levar esse conhecimento são aqueles que se colocam na posição de instrumentos, né? E de canal de bênçãos para a vida de muitos, né? Se a gente parar um instante para ir nas ruas e conversar com as pessoas, vai ser muito fácil. É muito fácil a gente encontrar alguém que tem a necessidade de estudar a Bíblia. Aqui na igreja nós fizemos a Semana Santa na praça e até hoje nós colhemos frutos, né? E outro dia a gente fez uma visita no sábado à noite na casa de algumas pessoas e uma delas a gente andou conversando e nós ficamos maravilhados porque a mulher ela defendia o sábado com unhas e dentes, né? E aí a filha dela guarda o sábado e a filha dela todo sábado ela jejua. Não tem quem faça ela fugir do propósito dela aos sábados, né? E aí ela disse que a filha dela sabe da importância do sábado, mas ela congrega lá na Igreja Batista, né? Então, assim, quando eles falam em relação ao sábado, quando eles falam da relação ao domingo, ela não tem quem faça entrar na mente dela de que o sábado não é o dia santo de Deus, né?
E aí, nós conversando, né, a gente conversou um pouquinho sobre a palavra. E aí ela disse que dentro da casa dela, né, eles são adeptos ali de assistir a Novo Tempo, né? Nos intervalos que eles têm lá, senta a família toda em frente a Novo Tempo e assiste, né? E aí eu fico feliz, né, porque nós vemos que essa mensagem, ela está sendo pregada independente de cada um de nós. Eu vejo que realmente estar à frente dessa batalha, ela é uma escolha minha e sua. Se nós não escolhermos estar à frente da batalha, a mensagem vai ser pregada do mesmo jeito, porque a Novo Tempo está aí como um canal de bênção grandiosa e está levando essa mensagem. Muitas pessoas estão se convertendo, muitas pessoas estão aceitando só através de assistir os estudos que tem na Novo Tempo. E nós sabemos que os estudos, graças a Deus, eles são completíssimos, né? Tanto de Apocalipse, Daniel, para a família e tudo mais. Mas a vontade de Deus mesmo é que nós, com as nossas mãos humanas, nossa mente, nosso coração, possamos nos empenhar nessa obra e a gente mesmo possa ir lá, né? Porque nada melhor do que o calor humano, né, para poder levar essa mensagem. E as pessoas, elas ficam felizes quando nos recebem e podem conversar sobre assuntos bíblicos e ganhar mais conhecimento, né? É interessante que quando cada visita que a gente faz, as pessoas dizem assim: não, pode vir a hora que você quiser. Essa moça, essa senhora que eu falei para vocês, ela falou assim: ó, a hora que você vier, a gente recebe. A hora que você vier, a gente está aqui. Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu termino rapidinho e a gente conversa um pouquinho sobre a mensagem. Ela pegou até folheto sobre os mandamentos, pediu o livro do grande conflito para poder entregar para os clientes. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias, foi o que eu tinha falado, e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo, né? Ou seja, se nós vamos pregar essa mensagem, nós precisamos entender dela e saber e entender dos acontecimentos, né? Quando o Espírito de Profecia diz que nós precisamos saber dos eventos finais, dos sinais da volta de Jesus, é porque como é que eu estou me preparando na esperança de Jesus voltar e eu não sei nem o que vai acontecer, o que vai anteceder a volta dele? Eu preciso estar informado, né? E confesso para vocês que realmente é uma mensagem que, em alguns momentos, ela traz um certo medo. O medo de quê, né? O medo de nós não estarmos seguros naquilo que nós cremos, né? O medo de estar acontecendo tudo. Será que eu estou realmente aos pés de Cristo? Será que a minha adoração está sendo suficiente? E essa mensagem, ela, quando nós estudamos, cada acontecimento que vai ocorrendo, nós podemos ver que se aproxima a volta de Jesus. E se nós assistimos o jornal, né, aqueles que hoje em dia o jornal ele é a sobremesa do almoço, né? As pessoas vão almoçar e parece que gostam de estar vendo ali o sangue, as mortes e os acontecimentos, né? Mas tudo isso aí serve só para abrir nossos olhos e entendermos que se aproxima a volta do nosso Redentor. Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda alma. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Amém? Diz assim, ó: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar.
Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora, até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secar. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como o mar Mediterrâneo. Ezequiel ele tem uma visão das águas, dessas águas que saem de dentro do templo, né? E essa água ela se torna um córrego e aí ela vai ganhando uma proporção, né? E o passar de cada dos metros ali vai se medindo e vai vendo que ela vai se aprofundando, né? E cada vez que ela vai se aprofundando, ele é convidado a andar mais um pouco. E quando Ezequiel ele é convidado a andar mais um pouco, o Espírito Santo de Deus está querendo dizer que ele precisa de mais comunhão, mais conexão com Deus, porque essa água é ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus. E cada vez mais que ele entra nessa água, o Espírito Santo de Deus atua cada vez mais na sua vida. Só que notem que se ele ficar somente ali no raso, onde as águas batem no tornozelo, a conexão com o Espírito Santo de Deus não está completa ainda. E por isso que ele é convidado a andar mais um pouco e mais profundo, andar mais um pouco e mais profundo. Só que o que eu quero frisar é que chega um dado momento em que essa água ela já passou da cintura e ele precisa nadar. E esse nadar significa muita coisa. Por quê? Se a água é o Espírito Santo de Deus e ele precisou nadar para se manter nela, isso significa que quando nós estamos na presença de Deus, nós corremos riscos. Nós corremos risco, passamos perigos, mas são esses perigos, esses riscos que nos trazem para perto dele. O Espírito de Profecia diz que a provação no tempo do fim, as dificuldades, elas servirão para purificar o povo de Deus. Vai ser nesse momento em que nós vamos olhar para tudo aquilo que passou e aí haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. E esse tempo de angústia ele vai vir de uma forma que você não vai ter certeza da sua salvação. Nós não teremos certeza. E aí é nesse momento que nós iremos revisar a nossa vida. E é por isso que a nossa irmã Wade fala que nesse período é que haverá grande purificação do povo de Deus. Porque nós nunca vamos achar que chegamos no ideal. Pelo contrário, nós vamos achar que em alguns momentos que estaremos perdidos. E Deus, ele tem um plano grandioso na nossa vida. Quando Ezequiel é convidado a nadar, é porque ele precisa mergulhar nas águas do Espírito. E para nós passarmos por esse último momento da história dessa terra, nós precisaremos do Espírito Santo de Deus.
nós precisaremos da chuva, e essa chuva, ela precisa atingir o nosso coração. Paulo, quando fala lá nas cartas lá em Timóteo, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele só fala isso porque ele teve êxito na sua jornada cristã. E Deus hoje ele faz um chamado para mim e para você, para que a gente possa mergulhar nas águas do Espírito, para que a gente possa se conectar de forma poderosa. E louvado seja o Senhor que você está aqui hoje buscando a Ele de madrugada. Ou se você também que vai assistir depois está buscando, mas o importante é que nós estamos em busca do conhecimento. Agora nós temos que partir para a prática, porque é através dela, não que nós seremos salvos, mas é através da prática que nós iremos demonstrar a nossa intenção para com Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possamos todos os dias nos unir em oração e que Deus seja louvado por esse evangelho que precisa ser pregado. Nós vamos pedir a unção do Espírito para que possamos levar essa mensagem com seriedade e apresentar para as pessoas que estão necessitadas da presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este estudo, por mais essa madrugada, Senhor. Sabe, Senhor Deus, não é fácil, Senhor Deus, todo dia nós acordarmos para podermos adorar a Ti nessas horas. Mas sabemos, Senhor Deus, temos a certeza de que nessas horas, o Teu Santo Espírito, Ele vem com grande poder e os Teus ouvidos se inclinam para ouvir o nosso clamor, Senhor. Senhor Deus, nós Te pedimos para que a Tua chuva, a presença do Teu Espírito Santo, possa ser presente na vida dos Teus filhos aqui nessa terra, Pai. Por favor, Senhor Deus, capacita Teus filhos de tal forma para que não haja receio, não haja medo, mas que possamos ser encorajados pelo Teu Espírito a levar esse evangelho, a levar esta mensagem. Porque o terceiro anjo, Senhor Deus, é o anjo também que vai selar o Teu povo. Ele vai avisar que todo mundo já está selado, Pai. Nós queremos estar no meio desse povo, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda a continuar nessa caminhada. Obrigado por ter deixado grandes exemplos escritos na Tua palavra, que perseveraram e que mostraram que é possível sim servir a Ti. É possível sim guardar os Teus mandamentos. É possível sim Te adorar em meio a todas as dificuldades. Senhor, nós não sabemos qual é Teu plano para o dia de hoje ou para o dia de amanhã. Mas, Senhor Deus, que possamos esquecer as nossas vontades carnais e possamos deixar prevalecer sobre nossa vida somente a vontade do Teu Santo Espírito. Que possamos fazer o Teu querer, Pai, em primeiro lugar, e possamos agradar o Teu coração, Pai. Seja, Senhor Deus, com cada pessoa aqui deste grupo, cada pedido, Pai. São pedidos especiais por cura, pedidos especiais por solução de problemas. E te pedimos, Senhor, que a Tua mão poderosa possa estar sobre cada pedido, sobre cada filho Teu, sobre cada lar aqui representado, Senhor. Por favor, Senhor Deus, nos prepara nesses últimos dias para erguer com grande voz uma adoração única, onde o inimigo ele possa olhar e ver que ele não pode tocar em nenhum de nós, porque nós estamos selados por Ti, Senhor. Por favor, Senhor Deus, seja conosco. Tudo só te pedimos e já somos gratos em nome de Jesus. Amém.